Olá, amigas, estamos iniciando nossa atividade desta segunda-feira, dia 6 de novembro do ano de 2023. Aliás, hoje tivemos um dia maravilhoso, depois daqueles dias frios, fora de época, chuva, tempo nublado, quer dizer, Porto Alegre inundou, a minha área onde eu moro, ali na Praia de Belas, ali inundou, várias regiões da cidade, no interior do estado também, então tivemos uma pausa, um belíssimo dia hoje, segunda-feira. A previsão de amanhã e quarta-feira também repetiu o dia de hoje, graças a Deus. Vamos aproveitar os parques da cidade, agora que Porto Alegre está muito melhor ainda. 18h55, eu sempre dou a hora certa, porque o programa Atividade, desde o seu surgimento há 31 anos, sempre é ao vivo. Afonso Praça Batista, o trânsito está complicado mesmo, né? Olha, sabe, Chico, eu vou dizer uma coisa. Eu para ver o programa, eu tenho que fazer uma ginástica. Tenho que sair, eu tive uma audiência aí no Paraná, online, evidentemente, e deu uma atrasada, e eu tenho que vir do Vale do Sino, tenho que vir do Novo Hamburgo, e eu venho costurando. E tem dias em que eu saio do escritório tranquilamente, 5h30, 5h35, chego aqui com folga. E tem outros dias que é caótico, é impressionante a quantidade. E o motorista não é solidário, o motorista é egoísta, ele pensa só em si. Tem o boca aberta na sinaleira, geralmente. Tem boca aberta, principalmente o boca aberta manual, que erra a marcha, engasga, o cidadão que foi dar uma voltinha e azar é do resto. Então, complicado, tem o apressado e tem o oportunista, aquele que está todo mundo na fila e ele vai, corta, aí se atravessa. Eu, geralmente, é lei de Murphy. Quando eu estou atrasado, me aparece tudo. Carroça, um jegue, atravessa, tem gente atropelada, acidente. É bem complicado, por isso que eu me atrasei, peço desculpa aos telespectadores. Mas eu não posso deixar de ouvir, claro, eu e você, telespectador, né? Porque, afinal de contas, eu não vou fazer isso aí, deixar que o senhor e a senhora possa ouvir a opinião abalizada do esporte que tem o nosso amigo Afonso Praça Batista. Até porque o seu time, o nosso time, o Grêmio ganhou do Bahia e o nosso adversário, o Colorado, ganhou do Cruzeiro. Mas nós estamos bem na parada, não estamos? Você sabe que quando eu me atraso, e tem acontecido não poucas vezes, eu começo a assistir, eu tenho Google Premium e eu posso então botar só no áudio, eu fico ali ouvindo. Tem que fazer justiça, o Cimente é colorado, não gremista, tu estava dizendo que a bancada era de 3-0. Né? Ele é colorado. Então é 3-1. Na verdade, não é 3-1. Tem um aqui que vai sair do armário. Eu soube agora, semana passada, que o filho é colorado. O filho é colorado, mora na frente do Beira-Rio e tal. E sempre se preocupa muito com o Internacional, foi setorista, mostra foto com o Figueiredo, enfim. Né? Então a gente. Um dia ele assume. Olha, o Grêmio, o que eu quero fazer o comentário aqui não é sobre o Grêmio em si. O Grêmio, na verdade, ele está sendo objetivo. Qual é o objetivo do futebol? Fazer gol. Né? Faz o gol e ganhar. O Grêmio está fazendo isso. Agora, se vai conseguir, é outros 500. Se vai conseguir alcançar, é outros 500. Eu acho que passa por quarta-feira. Hoje tem uma decisão, Vasco e Botafogo. Se o Vasco ganhar, complica a situação do Cruzeiro. Tem que ver a tabela do Internacional. A situação do Botafogo? Oi? Se o Vasco ganhar, complica o Cruzeiro também, né? O Cruzeiro vai para a zona de rebaixamento. Complica o Botafogo também, porque o Botafogo está lá. Daí amontoa tudo. A questão aí é exatamente o Internacional escapou do rebaixamento, não tem mais como cair, e tem 3 ou 4 jogos de disputa direta com o Grêmio que tem tudo para entregar. Tem tudo para entregar. Isso aí já está todo mundo morto de rir, porque não corre risco de ser rebaixado. Então, me parece que o futuro do Grêmio é complicado no campeonato, justamente por causa desses pontos necessários que o co-irmão deveria resolver. E o Grêmio, por conseguinte, que pleiteante ao título, ajudou não vai deixar, claro, ganhou do Bahia, ganhou do Bahia, ganhou do Curitiba, ganhou do Atlético, do América, então, que seriam aqueles lá de baixo que poderiam aumentar esta régua aí, que é uma régua imaginária de 43 pontos para fugir do rebaixamento. De qualquer sorte, o meu ponto aqui, ele está na manifestação do Renato Portaluppi a respeito do César Cidade Dias, que foi ali
uma manifestação constrangedora. Eu sou uma pessoa que não gosta de constrangimentos. E tive constrangimento em ver ali a manifestação do nosso técnico, que é uma pessoa que não aceita contestação. Ele não aceita contestação. Isto é nato de autocratas. O democrata gosta de ouvir a contestação, até porque acha na contestação a forma de crescimento do seu projeto. A única dúvida que eu tenho, e daí aqui eu lanço essa polêmica na mesa, é por que as pessoas acreditam que as perguntas elas são para afrontar? A pergunta, no âmbito humorístico, existe o escada. O que é o escada? O escada é o cara que levanta a pergunta para que o comediante, o humorista, vá lá e largue a piada. O jornalista, o perguntador, o interpelador, o que ele faz? Ele é o escada. Ele dá a oportunidade de tu discorreres sobre o assunto, aquele assunto polêmico, como, por exemplo, como não falar com o Soares e perguntar, vais ficar ou não? Aliás, se o jornalista não fizer essa pergunta, ele é um mau jornalista. Aliás, o Cimenti vai conseguir me sustentar isso. Foi o Francis que disse que o Brasil não tinha entrevistador de peso porque tinha medo. Os entrevistadores tinham medo de fazer as perguntas. Perguntas realmente difíceis. O senhor fez ou não fez? Quem mais ou menos tem essa conduta é o Cabrini, mas aquelas entrevistas do Cabrini me parecem um pouco ensaiadas. De qualquer maneira, triste o que o treinador fez uma exposição de um profissional, da sua família, pôs uma paixão, que é a paixão clubística, contra esse profissional que só cresceu. Cresceu porque todo mundo hoje fala a mesma coisa e corre atrás justamente da matéria dele na rede social. Já o Internacional, por sua vez, ganhou ontem de novo como fez o ano inteiro. Ganhou com as calças na mão, né? Quase houve um empate por uma bola no poste. O Internacional cansa no segundo tempo, como um todo o ano. Houve um desmantelamento na saída do Maurício, do Arangues e do Alan Patrick, que parece que o técnico gosta de viver fortes emoções. Não sei, é o que se diz, que o nosso querido Kudê, no momento em que não está com o cachecol, ele gosta de sofrer mesmo, suar frio. Muito bem, 19 horas e 2 minutos. Alguém queria fazer uma observação sobre o que foi? Eu acho que esse segundo tempo do Inter, às vezes o que se questionava era o preparo físico. Tá? E a questão anímica também do time, começa bem, depois entrega. Eu acho que deu uma melhorada. Eu acho que também essas duas derrotas aí para os últimos lá da tabela, eu acho que foi um acidente de percurso. Tá? Eu acho que o Inter agora deve ficar mais regular, né? Se Deus quiser, embora o futebol atual está nessa instabilidade aí, né? Então aconteceu com o Grêmio, com o Inter, em 5 ou 6 minutos toma 2 gols, vai para cá, para lá, né? Saudade do Santos, né? Que ficava ganhando 20, 30 anos seguidos aí, né? Mas isso não existe mais, né? Então, eu não sei o que está acontecendo na área psicológica, eu não sei se está acontecendo nos vestiários, não é só do Inter ou do Grêmio. Os times, em questão de 1 ano ou 2, às vezes desabam, e eu não sei se essa diferença de salário, um jogador ganha 50, 100, o outro ganha 1 milhão, eu imagino como é que deva ser lá dentro. Tu ganha 1 milhão, vai lá resolver, né? Tipo assim. Né? Se for um jogador notável como o Soares, não acontece. A não ser que ele cometa o que ele cometeu no meio do ano, justamente na semifinal da Copa do Brasil, dizendo que não queria mais o Grêmio, queria ir embora e largar o projeto. O Soares, que pode dar o título do Campeonato Brasileiro ao Grêmio, nós não podemos jamais esquecer que ele fez uma das crises, e uma das grandes crises do Grêmio, que nós perdemos a Copa do Brasil. O Grêmio tinha condições de ganhar a Copa do Brasil. Tinha sim, nós tínhamos a condição de passar pelo Flamengo, como aconteceu aqui, mais crise ainda com o Sampaoli correndo assim, para um lado e para o outro, nem uma biruta de aeroporto, e depois tentarmos disputar de igual para igual com o São Paulo. E perdemos por causa da crise do Soares, que queria jogar com o Messi. Eu acho que agora ele vai realizar o ano que vem. Tu falaste aí a questão do Renato, da questão do que ele não gosta de ser contestado. Eu queria trazer também, e para debater na mesa, já aproveitando essa oportunidade, que não é só o Renato. O homem público, de modo geral, no Brasil, veja-se o caso recente, anteontem, do ministro da Economia, Fernando Haddad.
né, que não gosta de ser, foi emparedado sobre uma questão econômica, visível, clara, e é do ponto de vista jornalístico trazer a questão e buscar o esclarecimento, e que fugiu, agrediu os jornalistas e tal. Então isso é do homem público que não tem aquele, né, aquele entorragem todo, não tem o preparo emocional, não tem o preparo, capacidade inclusive intelectual, né, para conviver no meio que é um meio, realmente é um meio difícil, mas é da profissão. Então foi muito triste de ver um ministro da Economia fazendo esses disparates que está fazendo na economia e não reconhecendo exatamente isso do ponto de vista público, não é, Bernardo? Bem, na verdade, se tu observar o Haddad na época que ele era governador de São Paulo, o agir dele era sempre esse, né? Quem acompanhou as entrevistas dele enquanto governador de São Paulo, enquanto, enfim, dirigente do Estado, ele era absolutamente agressivo, como foi ontem, anteontem, e a gente que, enfim, eu trabalhei muito lá naquela época, enfim, eu via que ele era realmente um cara intempestivo, né? Ou seja, ele trazia uma agressividade latente e explodia na primeira ou segunda pergunta. Na verdade, é um cérebro, assim, reptiliano, como se diz, né? Reptiliano de réptil. Tem as reações primitivas, né? Então, eles não sabem conviver com os contrários. Muito reativo. Reativo. É reptiliano que se chama também. Mas, então, na verdade, o Haddad espelha exatamente o que são os líderes da esquerda. A esquerda não gosta de ser contestada. É aí a questão do lado ditatorial, totalitário, impositivo, que eles têm e querem fazer sem contestação. Né, Jaime? É verdade. A esquerda, o PT, às vezes, vou fazer um comentário meio machista, assim, às vezes são que nem as nossas esposas, assim, às vezes não tem muita negociação, né? E é mulher, né? Mulher não gosta de dizer que está errada, mulher gosta de ter aquela segurança insegura, né? Mas eu acho o seguinte, eu vou me permitir o seguinte, como diz o Brizola, eu venho de longe, né? Eu já vou fazer 70 anos, e eu tenho saudade de um ministro da Economia que se chamava Pedro Malan, que foi ministro do Fernando Henrique durante 8 anos, e que comandou o Plano Real. E o Fernando Henrique era ministro da Economia, mas não entendia nada de economia e, obviamente, tinha que se valer de uma pessoa como o Malan. O Malan não dava entrevista, o Malan era elegante, o Malan era seguro, era discreto. Até hoje ele está lúcido, tranquilo. E ele tinha que comandar uma equipe, uma gurizada medonha, assim, que era o Gustavo Franco, né, o Baca. Economistas jovens, com os egos enormes, capacidades enormes. E o Pedro Malan, graças a Deus, comandou bem, discreto, elegante. Nós tivemos o Plano Real, que talvez seja a coisa mais importante da história do Brasil. E o presidente Itamar Franco, comandando, né, na presidência, e o Fernando Henrique. E aí também, vamos lembrar o Itamar Franco, né, que era um presidente correto, um presidente ético, um presidente discreto, um presidente que nos deixou uma herança boa. Ninguém fala mal dele, não tem nenhum livro, não tem nenhum processo contra ele. Coisa rara, né? Todos os presidentes brasileiros, os ex-presidentes, é só ir no aeroporto de Brasília, a livraria está cheia de livro contra todos eles. Menos contra o Itamar Franco, né? Que um escândalo maior foi lá, um escândalo simpático lá no Carnaval. Das calcinhas. Então é isso. Agora, as pessoas... Da falta de calcinha da namorada. Os entrevistadores, antigamente, por exemplo, um deputado que nem o Alckmin, mineiro, pergunta, está faltando delicadeza e está faltando bom humor. Só isso. É verdade. Essa história me lembra muito um filme, né? Que é o filme O Discurso do Rei. Eu acho extraordinário aquele filme. Muito bonito. Várias vezes, eu gosto de rever filmes, e daí consigo pegar ali detalhes. E no momento em que o Jorge VI, chega e diz, olha, meu pai não precisava abrir a boca, ele deveria saber montar cavalo, pegar uma arma e pronto. Agora eu vou precisar falar gago. Né, gago, ia encarar o Hitler, que era um tribuno de primeira hora, podia ter todos os defeitos, mas era um sujeito que fazia uma efervescência às massas. O que acontece? Vamos conversar. Qual é o primeiro-ministro? Qual foi o ministro da Fazenda do governo Getúlio Vargas? Ninguém sabe. Pior que Oswaldo Aranha foi um dos ministros do final do governo. Teve Mansueto Bernardi também. Mas o ministro não precisava abrir a boca. Não deveria.
não precisava abrir a boca. Hoje não. Hoje nós temos... São celebridades. Hoje nós temos um Big Brother. Celebridades. Hoje nós temos a rede social, hoje nós temos... Qualquer celular é uma arma midiática. Ou seja, há uma necessidade de preparo, sim. Há uma necessidade de equilíbrio, sim. Há uma necessidade de ver aquela casca de banana que o jornalista deixa no chão para o sujeito escorregar como uma oportunidade, então, de lacrar que seja. Mas tem que ter equilíbrio. Por quê? Porque eu ocupo uma função. Se não para a melhoria da qualidade daquela pasta que ocupa, para deixar como uma respeitabilidade, um exemplo. Eu só vou fazer um acréscimo aqui, que é um episódio que o Pedro Malan estava dirigindo ali o Banco Central também, que o Brasil criou o melhor programa de recuperação e de intervenção nos bancos, né? Eu, naquela época, trabalhava muito no mercado das hipotecas e tal, e o subprime quebrou lá fora, e até hoje a gente viaja muito, faz congresso no mundo inteiro, e o melhor programa de intervenção nos bancos é o programa brasileiro, né? Foi criado naquela época, por esse pessoal todo que tu falasse aí agora, Cimente, e que isso é valorizado até hoje. Há pouco o Balanço esteve aqui em Porto Alegre lançando um livro que justamente conta esse episódio da criação do programa do Banco Central. Gostaríamos até que nós voltássemos a ter os 11 nomes da seleção brasileira na ponta da língua e não os 11 ministros. Isso mostra, né, Afonso? Há poucos dias tinha o top 10 não sei se foi do Twitter, né? Era um dos ministros do STF. Então, isso aí é que acaba trazendo problemas para eles próprios, para a instituição, né, Afonso? Eu agora vou ser obrigado a te contrariar. Eu acho do cidadão efetivamente acompanhar. Agora, se o espectador acha enfadonho um voto de 6 horas, e eu sou espectador, eu vejo, mas aquele homem médio, brasileiro médio, não acompanha, só acompanha quando dá um bate-boca entre os ministros, ou descobre-se que o ministro do STF efetivamente foi escolhido por causa da sua inclinação política, isso desde que o STF existe. Os mandatários acontece por nomear. Qual é o grande problema de tudo isso? Daí aqui não vai somente a questão da bandeira PT, mas é a ausência de alternância de poder. Nós temos que saber que de 2003 para cá o PT só perdeu uma eleição. Ou seja, foram 8 com o Lula, 5 com a Dilma e agora com o Lula de novo. Meio que natural que o Supremo seja indicado por eles. O que faz falta? O que faz falta? É o poder moderador do Senado. Esse, efetivamente, não faz nada. O Supremo quer É sobre isso aí que eu me referi. Quer dizer, eu concordo contigo, Afonso, mas só que eu acho que há muita exposição inadequada, quer dizer, fora do controle. Cada um deles quer ser celebridade, um mais que o outro. E isso é ruim. Nesse ponto de vista, eles têm que ser conhecidos pelo trabalho que eles realizam Qual é, na tua opinião, o mais discreto da corte? Eu acho que... Não, eu acho que aquele que o Bolsonaro colocou, acho que um deles, eu nem ouço falar neles. Não concordo, mas Luiz Fux. Por quê? Porque é o único de carreira, é o único magistrado de carreira. É o Fux. Ele é o mais discreto. É o sujeito que fala no julgamento, etc. É o único juiz de carreira ali. Às vezes ele é o único de carreira. As manifestações... É o que se veste melhor, pelo menos. Tem uma boa bizarria. A questão aqui é que nós temos uma dificuldade muito grande de estabelecer que realmente nós estamos diante de uma efervescência de crise que se renova nesses últimos 15 anos. 15 anos não é nada na história de um país e que há uma necessidade de mudança. Essa mudança é geracional, não vai acontecer agora. E, simplesmente, se nós nos dermos conta verdadeiramente, o STF pouco contribui no que se refere à questão propriamente da democracia em si. Ele traz mais soluços. Por quê? Porque está por demais de politizado. O que fazer? Não tem o que ser feito.
Não existe, não existe remédio, tá muito demandado. E também o STF... cautela criticar. O jornalista descobriu que o STF virou pauta, né? Então, você vê pauta do STF todos os dias em todos os jornais. Pode pegar todos os jornais, as mais diversas. Perfeito, por isso que a gente não conhece os jogadores da seleção, porque são medíocres. Porque não são pauta. Essa pretensão dela de uma sala VIP junto ao presidente da República, Afonso Graça Batista. E aí, onde é que fica o vice-presidente, que é o Alckmin? Pô, o Alckmin não está nem ali no Planalto. Eu acho que há de se fazer uma leitura político-prática. A primeira situação é a seguinte: pela primeira vez, o Brasil tomou um corpo de parlamentarismo mesmo. E o primeiro-ministro é o Alckmin. Acho que isso é dúvida zero. Quem demonstra uma organização governamental é o Alckmin. E vai vazar, rapidamente vai vazar aí uma certa situação de ciumeira para com o Alckmin e a cúpula do PT já com o próprio Haddad. Por quê? Mas já está acontecendo isso. Porque ele tem uma apresentação, tem uma postura, um homem 12 anos, governador de São Paulo, né, herdeiro político do Covas, uma história toda, muito né? mais do que os sanguíneos, o filho e neto, o próprio Alckmin. Acho que a Janja, existe uma situação muito interessante, e eu não quero aqui ofendê-la em absoluto, tem que ter responsabilidade todo mundo na televisão, mas assim, é triste porque eu acredito que não seja isso, mas aparentemente ela é uma alpinista, né? E isso é muito triste. Porque ela toma um corpo, ela em face do enlace com o presidente ainda preso, e ela mostra um protagonismo como uma personagem muito até em resposta à própria Michele Bolsonaro, né, que era realmente uma pessoa de luz própria e se demonstrou ao longo do mandato. O Lula precisava ter uma primeira-dama também atuante. Eu acredito que, e aqui vai uma ressalva aos petistas de plantão, é o seguinte: a Janja não pode legalmente ser sucessora do Lula, vou deixar bem claro, há uma vedação constitucional, não pode, né? Então, assim, como cônjuge, filhos, descendentes, não pode diretamente, num pleito subsequente, disputar no lugar do Lula, vamos dizer assim. Então, a Janja ter uma sala no Palácio do Planalto ou não, é muito mais um esperneio da oposição, dizer, que horror isso, porque ela ocupa a cama dele, ela viaja de braço dado, não adianta a gente espernear. Ele está no governo, e ela quer protagonismo. Quer protagonismo por algum motivo? Por intenção futura política, porque ela é a primeira-dama e a dona Marisa Letícia era uma pessoa discreta. Talvez ela era discreta porque não tinha esse ímpeto. Ela é uma mulher jovem, metida em política. A questão é só isso. A Janja não será sucessora do Lula, tal Evita Peron e Juan Perón. Agora, que eles querem efetivamente plantar na Janja uma alternativa futura, eu acho que não. Elas nunca querem discussão. O Lula tem juízo. O Lula não quer discutir com a Janja. Quer uma sala, Janja? Quer viajar o mundo inteiro, Janja? Quer parar no hotel caro, Janja? Tá tudo bem, porque é mulher dele. Não é exatamente o que a gente faz em casa. Exatamente. Ele não quer briga com ela, ele não quer briga. Todos os ismos são prejudiciais. Eles são absolutos. Eles não merecem uma variação. Então, tudo que termina com ismo, do machismo ao feminismo, ele é prejudicial. Por quê? Porque é extremo. E é complicado falar em socialismo, comunismo, liberalismo. É complicado falar isso. Tanto que nós vamos lá para a solução mais prática, direita e esquerda, que também no Brasil não funciona e poucas pessoas batem no peito. Hoje nós temos um sistema de massa em que bota os petistas, os lulopetistas, os anti-lulopetistas que se intitulam de direita, né? E um limbo ali que fica na dúvida qual é a melhor convenção. E quem manda, na verdade, é o centro. E sempre mandou. É aquele que é o mais interesseiro. Quem estiver no governo, a gente apoia e mama.
Mama, porque nós estamos aqui... na verdade, o Brasil é o maior mamódromo que existe na face da Terra. Né? A profissão que mantém esse país é a mastologia. O mastologista que cuida das tetas. E as tetas, o mastologista do governo. É muito importante estabelecer isso, que é o maior mamódromo. As pessoas, primeiro, elas perguntam o que elas vão ganhar. Eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande de examinar a natureza humana. A natureza humana. Por quê? Porque em todos os governos fortes, a gente não pode negar que o PT estabelece um governo de força, um governo de pulso. Estabelece uma doutrina educacional. E nós temos, dentro do sistema público e privado, por influência de uma estruturação acadêmica, a doutrinação há decênios. Há 40 anos se fala isso. Há 40 anos se doutrina os professores a passarem isso. Até porque eu vou dizer uma coisa aos senhores, e isso é uma coisa que me preocupa muito, muito. A ignorância dentro do corpo, não é todo, é evidente, mas de grande parte do corpo docente primário, o docente do ensino fundamental é alarmante. Professores que vão falar em público, vão falar na televisão, serem entrevistados com erros crassos de português. Erros crassos de português. E daí vão me dizer o seguinte, olha, tem uma doutrinação do Enem. O Enem sempre foi matéria política. O Enem, as provas do Enem sempre tiveram conotação política. É triste. Olha o tema do Enem. Eu até gostei muito, foi uma das candidatas, assim, ó, eu achei uma situação tão complicada falar sobre a invisibilidade dos cuidados feitos pela mulher no Brasil, etc. E tal, né? Tantos outros temas de fundamental importância que são passados, mas por quê? Porque efetivamente nós precisamos de uma massa de manobra. De quem é o erro? O erro é do governo que tenta isso ou é do brasileiro desinteressado que não vai atrás do conhecimento livre dele próprio? A carga de desempregados no país. Quer dizer, são números, é uma lógica que não fecha. Então, de qualquer maneira, eu faço coro aí àquilo que disse o diretor executivo do Grupo Gerdau, que os empresários estão realmente muito preocupados com este processo de cada vez mais desempregar, porque não há perspectiva. Temos aí um projeto de reforma tributária que vai ser um duro golpe das pessoas físicas e das empresas. Eu, sinceramente, não sei onde é que esse governo quer levar a economia brasileira. Eu preciso fazer só um comentário que eu achei fantástico. Hoje de manhã, vendo num determinado canal de televisão, o repórter estabelecer que a passagem metropolitana vai ficar mais cara. E daí ele disse assim, olha, isso impacta o bolso do trabalhador. Claro que aquele que ganha vale transporte, ele não precisa se preocupar. E o empregador? E o empregador que faz o cálculo do custo operacional em cima do vale transporte, que é obrigado a pagar. Me lembro do meu tio, dono de uma empresa de terceirização, quando o Trenzuri passou de 2 para praticamente 4, 13,90 e pouco. Aumentou 100%. 100%. Como é que eu vou botar esse cálculo nos meus contratos fixos? Sabe? Quase 100 funcionários de vale transporte.